Meu nome é Amélia e tenho 32 anos. Durante a maior parte da minha vida, acreditei que se eu trabalhasse duro o suficiente, fosse gentil o bastante e nunca desse à minha família um motivo para se decepcionar comigo. Um dia eles finalmente enxergariam o meu valor. Eu estava errada. Passei quase 2 anos construindo uma vida simples da qual me orgulhava. Trabalhava como enfermeira pediátrica e frequentemente fazia plantões, extras nos fins de semana para economizar o suficiente para o casamento simples que meu noivo e eu sempre sonhamos. Não seria um evento luxuoso. Não haveria lustres de cristal, nem um salão sofisticado, muito menos um orçamento milionário. Apenas uma cerimônia em um jardim, as pessoas que amávamos e um futuro que havíamos conquistado juntos. Meu noivo, Ethan, era o homem mais gentil que eu já conheci. Ele era professor de história em uma escola pública e dirigia um sedã de 10 anos que fazia barulho toda vez que ligava. Ele não era rico e nunca fingiu ser. O que ele me oferecia era muito mais valioso: paz, respeito e a sensação de que eu nunca precisava provar o meu valor para ser amada. Minha família, porém, o enxergava de uma forma completamente diferente. Para eles, Ethan era apenas um homem comum. Minha mãe dizia que eu poderia ter arranjado alguém muito melhor. Minha irmã mais velha brincava que casar com um professor era se conformar com uma vida sem graça. Até meu pai raramente chamava Ethan pelo nome. Sempre que alguém perguntava sobre o casamento, ele se referia a ele apenas como aquele rapaz simpático. Continuei dizendo a mim mesma que eles mudariam de ideia quando realmente conhecessem Ethan. Mas 48 horas antes do meu casamento, aconteceu algo na casa dos meus pais que me fez perceber que eu estava esperando por um milagre que jamais aconteceria. 48 horas antes do casamento, minha mãe insistiu para que Ethan e eu fôssemos à casa dos meus pais, em São Paulo, para o que ela chamou de um pequeno jantar em família. Ela disse que era a maneira dela de reunir todos antes da cerimônia. Eu queria acreditar nela. No fundo, esperava que aquele jantar finalmente fosse o momento em que minha família aceitasse o homem que eu amava. Ethan sorriu quando contei sobre o convite. No caminho, ele ainda passou por uma confeitaria para comprar a torta de maracujá, favorita da minha mãe, apesar de tudo o que ela havia dito sobre ele durante o último ano. Esse era o Ethan, atencioso, paciente e incrivelmente gentil. A noite começou de forma educada. Meu pai fez algumas perguntas sobre o trabalho de Ethan como professor de história em uma escola pública, mas logo percebi que ele nem estava prestando atenção. A cada poucos minutos, mudava de assunto para falar do meu primo Lucas, que recentemente havia se tornado um alto executivo de uma grande empresa no Rio de Janeiro. Minha irmã falava com orgulho do apartamento de luxo dele, do carro importado e das viagens caras, fazendo questão de que todos soubessem o quanto ele era bem-sucedido. Então minha mãe olhou diretamente para Ethan e sorriu de um jeito que não tinha nada de acolhedor. Então, disse ela mexendo lentamente o café, você nunca pensou em seguir uma carreira que realmente desse dinheiro? A sala inteira ficou em silêncio. Ethan respondeu com a mesma calma e confiança que eu sempre admirei. Eu amo dar aulas. Ajudar os jovens a construírem um futuro significa muito mais para mim do que ganhar um salário maior. Minha irmã deu uma risadinha. Belo discurso. Mas discurso não paga as contas. Meu pai concordou com a cabeça e acrescentou uma frase que eu jamais esqueceria. A Amélia sempre foi capaz de conquistar muito mais. Só imaginávamos que ela se casaria com alguém mais bem-sucedido. Aquelas palavras me atingiram com uma força que eu não esperava. Ninguém defendeu Ethan. Ninguém disse ao meu pai que ele havia passado dos limites. Em vez disso, todos continuaram jantando como se humilhar o meu noivo na frente de toda a família fosse a coisa mais normal do mundo. Debaixo da mesa, segurei a mão de Ethan. Seus dedos permaneciam firmes, mas eu conseguia sentir a decepção silenciosa que ele fazia de tudo para esconder. Durante a viagem de volta ao nosso apartamento, nenhum de nós disse uma palavra por quase 20 minutos. Então, quando acabávamos de entrar na garagem do prédio, Ethan finalmente quebrou o silêncio com uma frase que fez meu coração disparar. Amélia, há algo sobre o meu passado que eu nunca contei a você. E acho que finalmente chegou a hora de você saber a verdade. Olhei para Ethan, esperando que ele continuasse. Mas em vez disso, ele desligou o motor do carro e ficou em silêncio, observando a chuva cair sobre o estacionamento do nosso prédio em São Paulo. Depois de alguns segundos, ele respirou fundo e falou baixinho. Eu nunca menti para você. Apenas deixei uma parte da minha vida para trás porque nunca quis que ela definisse quem eu sou. Eu não disse uma palavra. Durante os 2 anos em que estivemos juntos, aprendi que Ethan nunca falava sem pensar. Sempre que decidia revelar algo importante,
era porque havia refletido muito antes. Então ele começou a contar uma história que eu jamais imaginei ouvir. Quando tinha 23 anos, seu pai vendeu a empresa da família em Curitiba. Em poucos meses, eles passaram de uma família comum para uma das mais influentes do setor de educação no sul do Brasil. O dinheiro nunca mais foi um problema. Seu irmão mais velho entrou para os negócios da família. Sua irmã assumiu a fundação beneficente criada pelos pais, e todos esperavam que Ethan seguisse exatamente o mesmo caminho. Mas ele fez o oposto. Recusou qualquer cargo. Abriu mão da herança empresarial e escolheu dar aulas em uma escola pública. Fiquei olhando para ele sem acreditar. Tudo aquilo parecia impossível. O carro antigo que dirigia, o apartamento simples onde morávamos, as roupas discretas e a forma como nunca demonstrava interesse por luxo ou status social. Nada daquilo era consequência de falta de dinheiro. Era uma decisão consciente. Meus pais nunca entenderam essa escolha, disse ele com um leve sorriso. Eles acreditavam que sucesso significava riqueza. Eu sempre achei que sucesso era acordar feliz, sabendo que meu trabalho fazia diferença na vida de alguém. Eu sentia meu coração apertar a cada palavra. Finalmente compreendi por que Ethan nunca respondia às provocações da minha família. Ainda assim, havia uma pergunta que não saía da minha cabeça. Se você sabia que eles estavam sendo injustos com você, por que nunca contou a verdade? Ele olhou diretamente nos meus olhos antes de responder. Porque eu precisava descobrir se eles respeitariam o homem que eu realmente sou ou apenas o sobrenome que deixei para trás. Aquela resposta me deixou completamente sem reação. Pela primeira vez, percebi que Ethan nunca suportou os insultos por fraqueza. Ele estava apenas observando quem minha família realmente era. Então ele abriu o porta-luvas, retirou um elegante envelope creme e o colocou nas minhas mãos. Na frente havia apenas um nome escrito com uma caligrafia impecável. Roberto Vasconcelos. Eu nunca tinha ouvido aquele nome, mas menos de 48 horas depois, ele faria meu pai perder completamente a voz diante de todos os convidados do nosso casamento. Olhei para Ethan, esperando que ele continuasse, mas em vez disso, ele desligou o motor do carro e ficou em silêncio, observando a chuva cair sobre o estacionamento do nosso prédio em São Paulo. Depois de alguns segundos, ele respirou fundo e falou baixinho. Eu nunca menti para você. Apenas deixei uma parte da minha vida para trás porque nunca quis que ela definisse quem eu sou. Eu não disse uma palavra. Durante os 2 anos em que estivemos juntos, aprendi que Ethan nunca falava sem pensar. Sempre que decidia revelar algo importante, era porque havia refletido muito antes. Então ele começou a contar uma história que eu jamais imaginei ouvir. Quando tinha 23 anos, seu pai vendeu a empresa da família em Curitiba. Em poucos meses, eles passaram de uma família comum para uma das mais influentes do setor de educação no sul do Brasil. O dinheiro nunca mais foi um problema. Seu irmão mais velho entrou para os negócios da família. Sua irmã assumiu a fundação beneficente criada pelos pais, e todos esperavam que Ethan seguisse exatamente o mesmo caminho. Mas ele fez o oposto. Recusou qualquer cargo. Abriu mão da herança empresarial e escolheu dar aulas em uma escola pública. Fiquei olhando para ele sem acreditar. Tudo aquilo parecia impossível. O carro antigo que dirigia, o apartamento simples onde morávamos, as roupas discretas e a forma como nunca demonstrava interesse por luxo ou status social. Nada daquilo era consequência de falta de dinheiro. Era uma decisão consciente. Meus pais nunca entenderam essa escolha, disse ele com um leve sorriso. Eles acreditavam que sucesso significava riqueza. Eu sempre achei que sucesso era acordar feliz, sabendo que meu trabalho fazia diferença na vida de alguém. Eu sentia meu coração apertar a cada palavra. Finalmente compreendi por que Ethan nunca respondia às provocações da minha família. Ainda assim, havia uma pergunta que não saía da minha cabeça. Se você sabia que eles estavam sendo injustos com você, por que nunca contou a verdade? Ele olhou diretamente nos meus olhos antes de responder. Porque eu precisava descobrir se eles respeitariam o homem que eu realmente sou ou apenas o sobrenome que deixei para trás. Aquela resposta me deixou completamente sem reação. Pela primeira vez, percebi que Ethan nunca suportou os insultos por fraqueza. Ele estava apenas observando quem minha família realmente era. Então ele abriu o porta-luvas, retirou um elegante envelope creme e o colocou nas minhas mãos. Na frente havia apenas um nome escrito com uma caligrafia impecável. Roberto Vasconcelos. Eu nunca tinha ouvido aquele nome, mas menos de 48 horas depois, ele faria meu pai perder completamente a voz diante de todos os convidados do nosso casamento.